Senhor presidente, prezado secretário Fernando, nosso líder Raul Belém, demais deputados e deputadas presentes nessa reunião. Prezado secretário, eu venho tratar um tema que certamente não foi tratado aqui hoje, que é o esporte. Nós estamos aqui com a presidência do nosso grande esportista, exemplo dessa casa, deputado João Leite, e nós acabamos de sair de uma reunião da Comissão de Esporte, Lazer e Juventude, em que nós citamos que desde o início dessa legislatura, eu como integrante da Comissão de Esporte, Lazer e Juventude, o Estado abandonou o nosso esporte. O esporte, que antes tinha uma secretaria, essa secretaria foi extinta, foi criada uma subsecretaria em uma secretaria com diversas atribuições e que nesses quase 2 anos de governo nós temos observado um abandono tanto das políticas quanto dos equipamentos, né? E o senhor sabe muito bem que o senhor recebeu a responsabilidade da administração do Mineirinho e também, além do Mineirinho, eu gostaria de conversar com o senhor sobre o prédio das federações ali na Avenida Olegário Maciel, que também pertence ao Estado. Eu recebi, após uma audiência pública que nós realizamos nessa casa, nós recebemos a informação de que as federações esportivas do Estado ganharam um prazo para desocupar as salas lá do Mineirinho. Nós, nessa audiência pública, solicitamos que esse prazo que o Estado deu de 1 ano após as federações terem sido notificadas, que foi em junho, que nós estamos no meio de um decreto de calamidade pública, secretário. As nossas federações e o nosso esporte sobrevive com a gestão e com a dedicação de anônimos, quase sem recurso financeiro nenhum, e o pouco recurso que eles possuem são recursos dos eventos esportivos. Então, a calamidade pública ela é muito maior no nosso esporte amador. Eu enxergo que, provavelmente, isso estava no planejamento da CEINFRA, desse desalojar as federações, dessa nova gestão desses espaços públicos, mas a pandemia nos impede disso. A calamidade pública nos impede de imaginar que essas federações deverão buscar novos espaços, deverão abandonar aquilo que ocupam especificamente no Mineirinho há 40 anos, quando aquele ginásio foi construído e lá tem uma placa para ser o Palácio dos Esportes. Nós sabemos da situação de abandono que Vossa Excelência assumiu o Mineirinho. Nós estivemos lá numa visita técnica da Comissão de Esporte no ano passado, verificamos em loco as deficiências das instalações, mas a pandemia veio e nós temos que ter essa sensibilidade para entender que, caso exista a necessidade da gestão, de que aqueles espaços do Mineirinho sejam desocupados, o melhor momento não é agora. Nós solicitamos que fosse 1 ano após o término desse decreto de calamidade pública. Recebi uma resposta da CEINFRA que isso não foi aceito e que deram mais 2 meses, que seria até o mês de setembro. Então, eu trago à apreciação de Vossa Excelência essa sensibilidade para que esse pessoal não pode deixar esses espaços. Eu sei de todo o esforço do Estado de identificar novos locais para que as federações sejam realocadas, mas nós temos, por exemplo, a melhor pista, deputado João Leite, de arco e flecha, a única de Minas Gerais, no Mineirinho, deputado Raul Belém. Lá no Mineirinho, os nossos atletas olímpicos de arco e flecha, se eles saírem de lá, eles não terão mais local para treinar. Nós estamos aí às vésperas de uma Olimpíada e esses atletas não podem perder esse espaço. E também crianças e também idosos realizam a prática do esporte nessas instalações que eu confesso ao senhor que eu também não conhecia. Só após ir realizar a visita técnica que eu conheci. E além do Mineirinho, eu trago também a Vossa Excelência a questão do prédio das federações. As federações estão sendo hoje, por uma bela iniciativa do Estado, colocada numa gestão mais profissional,
com a proposta do pagamento de luz e água do prédio que elas ocupam, que isso nunca foi feito, não existem relógios de luz individual, mas o momento não é agora. O momento não é agora porque o esporte parou, as federações não têm recurso nenhum, então eu vou fazer esse apelo e gostaria que Vossa Excelência avaliasse, junto ao nosso governador, essa possibilidade de nós só tratarmos disso depois do término da pandemia, e aí sim, dando um prazo e sentando junto com a Comissão de Esporte, Lazer e Juventude, para nós entendermos qual o objetivo de desalojar as federações que ocupam espaço no Mineirinho há 40 anos, nesse momento de pandemia, e também dessa nova gestão profissional, que eu apoio Vossa Excelência no prédio das federações, mas que seja após o término dessa pandemia. São essas as considerações. Muito obrigado, presidente. A palavra ao secretário Fernando Marcato. Coronel, primeiramente eu queria aqui empatizar com a causa do esporte. O senhor, como professor universitário, uma vasta carreira acadêmica, eu também sou professor universitário, e a gente sabe a importância do esporte para o desenvolvimento de um aluno, para o desenvolvimento de uma pessoa. Ele gera disciplina, não precisamos dizer aqui o nosso deputado João Leite, um símbolo aí do esporte mineiro e nacional. Então, eu me solidarizo e empatizo com essa causa. Com relação ao arco e flecha, nós temos, inclusive, um histórico de medalhas de bronze, de prata, no Pan-Americano. O atleta Marcos da Almeida, conhecido, é uma referência nessa área. E o que eu tenho a lhe dizer, coronel, de fato, a gente está muito sensível para esse tema. Não há intenção de desalojamento, mas sim de viabilizar um local, juntamente com a Secretaria de Educação, que vai disponibilizar uma área tão boa ou melhor. E eu já sabia dessa demanda, eu já pedi à nossa unidade PPP, que está modelando a concessão do Mineirinho, que leve em consideração esse prazo que o senhor está nos pedindo. Eu posso lhe confirmar oportunamente, porque eu pedi a revisão dos marcos desse processo de concessão, para que a gente possa cravar uma data adequada para uma desmobilização tranquila e uma realocação nos melhores locais mais adequados para a continuidade dessa prática esportiva. Né? Então, o senhor, eu até lhe convido, a gente poderia marcar uma próxima audiência para discutir esse tema, e eu poder lhe apresentar o cronograma da concessão do Mineirinho, cujo objetivo é não termos mais um equipamento público na penúria que ele se encontra. Né? A gente entende que a vocação do Mineirinho ele tem um vínculo, um símbolo afetivo. Os grandes jogos de vôlei das nossas seleções passaram por aqui, e o objetivo é retomar esses momentos de glória do Mineirinho, trazendo uma empresa especializada, por meio de uma concorrência pública, que permita não só retomar as atividades os grandes eventos esportivos no Mineirinho, mas também outros grandes eventos. Eu diria até, ousaria dizer que o Mineirinho concedido colocará Belo Horizonte na rota dos principais eventos esportivos e de entretenimento do mundo. Hoje é o que falta para que Belo Horizonte tenha essa relevância. Mas, obviamente, a gente não pode esquecer das federações, como o senhor coloca, que elas são a base para o desenvolvimento do esporte nacional. Então, coronel, o senhor tem o nosso compromisso aqui inclusive, já pedi aqui a nossa coordenadoria de parcerias público-privadas para que avalie o cronograma. Esses projetos de concessão, eles têm sempre um período de transição, as coisas não acontecem de uma hora para outra, então nós estamos considerando, sim, esse período de desmobilização, casado com essa estratégia de identificar uma alternativa para as federações. Então, coronel, acho que a sua vontade também é a nossa, nós estamos alinhados nesse desejo, e eu lhe convido para que a gente possa continuar esse debate, e agradeço que o senhor tenha chamado a atenção para esse tema, que é fundamental para uma boa transição e para o sucesso da concessão do Mineirinho. E o prédio da federação?
O prédio da federação está sendo tratado pela nossa colega Beth e também pelo nosso colega Gustavo, mas eu vou me inteirar sobre esse tema e aí podemos, nessa audiência, prestar os devidos esclarecimentos para que essa transição seja feita da melhor forma possível. Senhor presidente, senhor secretário, muito obrigado. Eu tenho certeza que, após ouvir de Vossa Excelência esse compromisso, o senhor conhece, às vezes as pessoas acreditam ou confundem, quando se fala de esporte, que nós estamos falando do futebol profissional, que nós estamos falando de Cruzeiro e Atlético. E não. O esporte é muito mais do que isso. Como disse o senhor, eu, durante 23 anos da minha vida, eu servi na Academia Militar das Agulhas Negras, formando jovens através do esporte. Sabemos que o esporte é a base de cidadania, é a base da educação, é a base da formação de uma nacionalidade. Hoje tivemos a oportunidade de aprovar na Comissão de Esporte, Lazer e Juventude, em primeiro turno, um projeto de lei que protege o estudante atleta, que coloca as escolas com um marco legal para permitir que aqueles estudantes que percam provas ou aula por conta de uma competição esportiva oficial, isso seja reposto e que esse estudante tenha esse direito. Nos baseando em bons exemplos, nos exemplos de países desenvolvidos, em que os nossos jovens atletas são destaques no exterior, nas escolas, servindo de exemplo, servindo de incentivo para que outros jovens identifiquem neles valores como a disciplina, como a camaradagem e como a capacidade de convivência em sociedade. Então, todo o apoio ao esporte será sempre muito bem-vindo, especialmente nesse momento em que o esporte sofre tanto por conta dessa pandemia. Agradeço a Vossa Excelência, agradeço ao nosso presidente João Leite por essa oportunidade. Tenham todos uma boa tarde. Brasil acima de tudo. Obrigado, deputado Coronel Henrique.